Pronto. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar aos colegas residentes que estarão ministrando aqui essa aula. Mais uma vez, bem-vindos ao Dom Avelar. Vou deixar que vocês se apresentem para os alunos, mas, mais uma vez, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a pessoas que se esforçaram para que esse momento fosse concretizado. Essa aproximação entre vocês, residentes, e os alunos daqui da turma do 8º ano da escola, do Dom Avelar. Quero agradecer a gestão da escola, a pessoa do professor Tarcísio e professora Luciana, também a colaboradora Mari, que nos auxiliou bastante para que esse momento fosse oportunizado, ao professor Fábio, nosso orientador aqui do subprojeto de Geografia, e também a todo o pessoal do suporte técnico da Prograde. Patrick, Guilvan, perdoe, Júlio, brigadão também a todos vocês. Eu vou aumentar agora a televisão, então vou me distanciar um pouco de vocês agora, terei que fechar o Bicam, eu vou aumentar a televisão, mas Douglas, Matheus e Eduardo, a sala é de vocês, os alunos e as alunas também são de vocês, a oportunidade está posta aqui, e eu tenho certeza que teremos um grande momento de aprendizagem com a participação de vocês aqui conosco na Escola Dom Avelar. Então, turma, peraí, uma saudação rápida para eles aqui. Eu estou aqui com os alunos das turmas do 8º ano A e do 8º ano C. Por conta do protocolo de biossegurança, eu estou sem máscara, mas eu estou bem afastado dos alunos aqui na sala. Por conta da leitura labial, eu tive que ficar sem máscara, mas estamos mantendo um grande distanciamento. Então, turma, dá um salve aí para a galera para ver se eles conseguem ouvir. 1, 2, 3. Salve! Não sei se vocês ouviram, estão acanhados aqui, tão distantes, conseguiram ouvir. Então, a palavra agora está com vocês. Podem começar a aula. Boa tarde, galera, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou residente, né, do programa de residência pedagógica em Geografia, junto com os colegas que também são residentes e fazem parte do subgrupo 3, Eduardo William e Matheus Carvalho. Hoje a gente vai estar trabalhando com vocês alguns elementos da cartografia, né? E você pode colocar aí, Matheus, a apresentação, por favor? Pronto, acho que tem que ser Patrick, que é ele que está como apresentador. Você consegue colocar, Patrick, por favor? Então, pessoal, enquanto o Patrick vai pronto. Então, hoje a gente vai conhecer alguns elementos essenciais de um mapa temático. E como é que a gente vai trabalhar isso com vocês hoje? A gente vai ter 3 momentos, né? No primeiro momento a gente vai falar um pouquinho da história, né, da cartografia. Depois a gente vai tratar um pouco sobre os elementos essenciais para estar no mapa temático. E depois a gente vai ter um momento de como a gente pode fazer essas leituras cartográficas, quais são essas informações que os mapas eles trazem para a gente, o que é que a gente pode ter alguns raciocínios a partir disso, quais coisas a gente pode pensar a partir dessas informações que estão contidas no mapa. Então, esse hoje é o objetivo que a gente tem, né, de trabalhar com vocês, trabalhar, fazer essas 3 partes, trabalhar bem e, bom, espero que vocês gostem e qualquer dúvida vocês podem perguntar, a gente está aqui para sanar essas dúvidas, beleza? Além de Eduardo e do Matheus, o nosso grupo também é composto por Carlos e Silmara, que irão trabalhar amanhã com a outra parte da turma do 8º ano, né? Então, e o nosso professor preceptor, que foi o professor Walter, que falou anteriormente. Pode passar o slide, por favor?
Então, pessoal, a gente vai começar pelo básico. O que é a cartografia? A cartografia ela é o estudo que trata da representação da Terra ou parte dela através de mapas, de cartas e de outros tipos de documentações, né, que façam essa descrição visual do território. Pode passar, por favor? Então, a gente vai falar agora um pouco sobre como se deram os primeiros mapas, né, dentro do mundo ocidental. Os primeiros mapas, eles foram traçados no século VI a.C. pelos gregos, que em função de suas expedições militares e de navegação, criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. Então, mas é interessante a gente falar também, né, que isso é uma leitura do mundo ocidental, essa parte ocidental que a gente vive. Então, na Mesopotâmia, hoje atual Iraque, Kuwait, ali no Oriente Médio, já tinham alguns elementos de mapa, eles tentavam fazer essa produção de mapa, não é igual ao que a gente tem hoje, obviamente, mas eles já tinham essa preocupação em fazer essa descrição do território em que eles viviam, né? Para entender mais ou menos onde é que os rios passam, a delimitação de onde eles vivem. Então, é importante a gente também saber, tem essa parte, que são os gregos, né, que tem uma importância muito grande, que dão uma carga mais científica, vai dando um pouquinho, já começa um pouquinho de carga mais científica, o que a gente conhece como cartografia, mas a gente tem que ter ciência também que muito tempo antes, há mais de 2000 anos antes de Cristo, já tinha essa preocupação, né? Pode passar o slide, por favor. Bem, para a história mais moderna, a partir de 1500, a partir do descobrimento, a gente tem o que foi considerado um primeiro atlas da história moderna, surgiu lá pelo século XVI, em 1570, que é o Atlas. O Atlas é essa reunião de mapas, né, contidas, vamos dizer, em um livro, em que traz várias informações sobre um território, sobre um local. E então essa é um ponto muito importante saber, que são essas reuniões de mapas que foram feitas já em 1570. Né? Então a gente pode ver a importância aí que eles dão. A gente pode traçar um paralelo também com as navegações que já estavam ocorrendo. Lembra, em 1500 o Brasil os portugueses vieram para o Brasil, então a gente já tem mais ou menos essa noção de como eles estavam dando importância à cartografia. Pode passar, por favor. Então aqui a gente vai falar rapidinho alguns tipos de mapas, são vários mapas vários tipos de modelos de mapas que a gente pode elaborar, mas aqui a gente trouxe alguns pontos, alguns modelos rapidamente. Por exemplo, os mapas de ponto de contagem. Então, aqui tem o ponto de contagem de shopping centers. Então, alguém quis saber quantos shopping centers tinha no Brasil. Então, ele decidiu elaborar um mapa a partir dos pontos de contagem. Ó, no município de Salvador tem 3 shoppings. No município de São Paulo tem 5. Então, ele elaborou dessa forma. Pode passar, por favor. Também tem os mapas de fluxo. O que são esses mapas de fluxo? São mapas que mostram a orientação de um movimento. Então, aqui a gente pode ver, não está muito claro assim a legenda, mas mostra um mapa de fluxo de imigrações de pessoas de um país ao outro. Por exemplo, o mapa de fluxo pode ser usado para isso. Pode passar, por favor. Outro tipo de mapa é o mapa chamado coroplético. Esse nome é um pouquinho difícil, mas assim, o que é que esse mapa ele quer dizer mais ou menos? Ele usa as cores como uma forma de representação. Então, pode usar cores diversas para representar cada estado sem nenhuma finalidade, só para representar, ó, esse é o estado do Amazonas, esse é o estado da Bahia.
ou então ele pode usar uma cor específica, e aí ele tem a intensidade de cores, que pode demonstrar, por exemplo, a população do estado. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, ele seria um estado muito mais populoso do que o estado do Acre, por exemplo, entendeu? Pode passar, professor. Também tem esse tipo de mapa, na verdade é uma carta topográfica. O que é que diferencia da carta para o mapa? É que uma carta ele contém muitos outros elementos. Então, aqui não está dando para ver, mas ele contém o relevo, ele contém as rodovias, ele contém os rios. Então, são vários elementos dentro de um único mapa, a gente pode dizer, que a gente chamaria ele de carta topográfica. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem um mapa de 1606, que a gente já vê que tem uma semelhança com o mapa que a gente tem atualmente. Então a gente pode perceber que antigamente eles não tinham tanta tecnologia, mas você vê uma nítida semelhança com os mapas que a gente tem, que são muito mais precisos e muito mais científicos hoje, né? Ali tinha um pouquinho em relação com a arte, da arte com a ciência. Então, vocês podem ver que dá para perceber que ali em cima é a América do Norte, eles vão descendo e chega a América do Sul. Pode passar, por favor. E um mapa atualmente, eu trouxe um mapa que trata sobre a solicitação de auxílio emergencial por município no estado da Bahia. Então, mais ou menos, hoje em dia, a gente pode ter mapas dessa maneira. Então, a gente pode perceber que aqui é o estado da Bahia, são os municípios. Esses municípios mais em vermelho são os que mais solicitaram auxílio emergencial em relação aos que estão menos em tom de vermelho. Então, a gente pode ver uma diferença bem grande já, né, em relação ao mapa de 1600 ao mapa atualmente. Pode passar, por favor. E agora o professor Matheus ele vai falar um pouquinho sobre os elementos essenciais de um mapa. Pronto, obrigado Douglas. Então, a gente vai ver um pouco o que tem em comum entre todos esses mapas que Douglas mostrou. Então, tem algumas coisas que o mapa não pode deixar de ter. Então, é obrigatório ter um mapa, até para complementar as informações que vem nele. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que você vai ver no mapa, além do próprio mapa em si, é o título. Então, o título é onde vai estar apresentando o que aquele mapa quer dizer. O mapa ele apresenta algo, ele diz algo, e aí no título você vai saber. Então, por exemplo, esse aqui, a gente tem o título da população total dos estados em 2010. Então, ele diz qual é a informação e de que ano é. Então, o título dele traz exatamente ao que ele significa. Então, não pode deixar de ter. Uma outra coisa que não pode deixar de ter é a orientação. Apesar de que quando a gente pega o mapa do Brasil, a gente já sabe mais ou menos qual é a orientação, né? A gente já sabe quais são os estados que estão no norte, quais estados estão no sul, mas você tem que ter no mapa a orientação. Você pode ter esses símbolos chamados Rosa dos Ventos, ou você pode ter simplesmente uma seta, que quando você tem uma seta, ela está sempre apontando para o norte. Então, quando você pega, por exemplo, um mapa de uma cidade, alguma coisa mais específica que você não sabe exatamente para que lado está virado cada ponto desse mapa, de cada ponto dessa cidade, desse município, então é importante você ter uma seta indicando o norte. Você pode ter o norte virado para a esquerda. Você pode, mas você vai saber que ali é o norte, então a direita é o sul. Você tem que saber isso exatamente para se localizar. Nem sempre o norte vai estar virado para cima, mas é importante identificar para onde está o norte, porque o norte, a seta sempre tem que estar virada para o norte. E a legenda. Então, vocês veem esse mapa aqui, apesar que aqui está um pouco pequeno, mas dá para ver esses símbolos espalhados pelo mapa. Só de olhar eles, eu não sei o que eles significam. Então, o mapa ele tem a linguagem própria dele,
que, além do português, o mapa tem uma linguagem própria dele, que é a linguagem cartográfica. Então, cada símbolo desse quer dizer alguma coisa na linguagem do mapa. Só que a gente não sabe o que é só de olhar. A gente precisa de algo que traduza pra gente. Então, a mesma coisa quando vai assistir um filme em outra língua. Alguém já sabe inglês, eu não sei. Sei muito pouco de inglês, se eu for assistir inglês sem legenda, eu não entendo. E a mesma coisa é o mapa. Alguma outra coisa eu vou olhar e vou saber o que significa. Às vezes eu vou ver um traço azul, eu sei que é um rio. Isso eu sei. Mas muitas informações, muitos símbolos, eu não faço a mínima ideia do que é. Então eu preciso da legenda para entender. Então a legenda exatamente, ela vai traduzir o que o mapa está passando através daqueles símbolos para a nossa linguagem, para o português. Para que nós entendamos mais fácil. A escala. Esse aqui é o que geralmente o pessoal acha mais difícil. E realmente tem hora que complica, mas o que é a escala? Então, quando você tem um mapa, ele é a forma reduzida de alguma coisa. Então, vamos pegar, por exemplo, o mapa de Salvador. Você vai pegar lá o mapa de Salvador, bonito, e você vai lá pegar seu mapa e vai medir. E aí você vai ver que a distância no mapa, por exemplo, do elevador Lacerda ao Farol da Barra, 2 pontos importantes de Salvador, você vai medir, quer saber qual é a distância ali entre eles. E aí você pega lá a média e vai dar, não sei, 10 centímetros? 5 centímetros, depende do mapa. E aí como é que eu vou saber qual é o tamanho real se eu só tenho isso? A partir da escala. A escala vai me dizer que 1 centímetro naquele mapa equivale a quantos centímetros no real. Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de 1 para 50 mil. Então quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros ali no real. Então isso aqui vai dar 500 metros. Então 1 centímetro dá 500 metros, ok. Eu sei que... E aí eu sei que do Farol da Barra para o elevador Lacerda são 5 quilômetros. Então eu já sei que vai ser 10 centímetros medido. Então a escala é exatamente isso. É a proporção entre o real e o representado. Então cada 1 centímetro no mapa vai equivaler a tantos centímetros no real, que aí você pode transformar para metros, quilômetros... E aí a matemática ensina como é que faz, né? Vai passando a vírgula, mas é isso. Então E aí vai sempre ser assim, 1 para algum número. 1 centímetro no mapa, aqui por exemplo, 1 para 500 mil. 1 centímetro no mapa é igual a 50 mil, na verdade. 500 não, 50. 1 centímetro no mapa é igual a 50 mil centímetros no real. Que no caso aí você vai transformar em metro, em quilômetro, o que for melhor para você, para trabalhar. E aqui a gente tem outro tipo de escala. Por exemplo, aqui é a escala gráfica. Essa é a numérica, que é uma das mais comuns, mas a gráfica também é legal. Geralmente, esse espaço aqui geralmente vai ter 1 centímetro. Então, eu sei que 1 centímetro aqui vai ser 3 quilômetros, 6 quilômetros, 9 quilômetros. 3 centímetros, 9 quilômetros. Mas como eu vou saber se é exatamente 1 centímetro? Você vai pegar a régua, botar em cima dessa escala gráfica no mapa, e vai medir para ver quanto é. Geralmente é 1 centímetro, mas tem gente que usa 2. Então depende muito do mapa. Você vai medir quanto é e você vai saber que aquela distância no mapa equivale ao que ele está dizendo. No caso aqui, 3 quilômetros. E a fonte? A fonte é essencial, porque você não vai tirar informação do nada. E se você pegou informação de algum lugar, você tem que dizer de onde. Então, quando você pega uma imagem de mapa para colocar as informações em cima, por exemplo, expectativa de vida ao nascer a população idosa. Então, você vai ter que dizer de onde você tirou. Então, isso aqui foi do IBGE, do PNAD. Então, o IBGE fez essa pesquisa, eu peguei as informações do IBGE e transformei no mapa. Então, eu tenho que dizer, inclusive o ano. E aí a fonte vai dizer em que ano ela fez aquela pesquisa. Em 2015. Então, aquela informação é de 2015. Se eu for pegar a informação desse ano, a informação não é mais a mesma. 2021 não é mais a mesma. Eu não sei porque provavelmente o IBGE não fez essa pesquisa esse ano. A cada pandemia, o IBGE deixou de fazer muitas pesquisas. Mas, por exemplo, pode ser que ano que vem ela está com as pesquisas atrasadas, vai fazer... O número vai ser outro e o número vai ser referente a 2022, exatamente porque é o ano da pesquisa. Então, assim como no título tem que ter o ano de referência, para eu saber qual ano que eu estou usando no meu título, tem que ter o ano de referência também na fonte.
Então você vai ter que ter essa fonte dizendo de onde tirou essa informação, tudo isso porque isso foi trabalho de outra pessoa, não foi trabalho de quem fez, pode ter sido até de quem fez o mapa, mas geralmente não é. Então foi trabalho de alguém que fez, você tem que dizer quem foi que fez e quem te passou essa informação para você poder construir esse mapa. E agora eu vou passar a palavra aqui para o professor Eduardo, para que ele fale um pouquinho mais sobre os mapas para vocês. Bom, gente, boa tarde a todos e todas, aos alunos, né, que estão aqui com a gente, o pessoal da Prograde, que também está participando com a gente aqui hoje, dando esse suporte. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre essas questões de mapa, a gente viu desde a história, como foi que começou tudo isso, a gente viu o que é muito importante no mapa, o que não pode faltar, a gente viu que o mapa não é simplesmente um desenhozinho, né, que a gente faz, ele conta uma história, ele traduz uma realidade, então tudo isso é muito importante. Tá, mas para que a gente usa um mapa de verdade, né? Dentro da geografia, para que um mapa vai servir para a gente? Vocês estão vendo aqui na tela que a gente está projetando, que a gente trouxe para vocês um mapa sobre as áreas de reservas indígenas no Brasil, né? E aqui a gente vai ver, na distribuição do mapa, que as principais reservas que a gente tem hoje no nosso país, elas são localizadas na região norte do nosso país, né? Então, a gente tem um número praticamente majoritário, todo concentrado na região norte do nosso país. Por que isso é importante? Por que conhecer o mapa e por que ter um mapa como esse é importante para a gente? Imaginem se a gente chegasse num período em que a gente não tivesse informação de nada, né? A gente está falando aqui de reservas indígenas. Reservas indígenas são áreas protegidas pelo governo, né? São áreas de proteção. Então, imagine um momento, uma situação da história em que a gente não soubesse onde elas estão. Como é que a gente ia proteger algo que a gente não sabia que existia, né? Então, acho que isso é importante, a gente ter essa consciência. O mapa, ele serve para orientar a gente acerca da existência, da localização e da distribuição. Esses são dois termozinhos que com certeza vocês já ouviram muito na geografia: localização e distribuição. Onde está localizado e como se distribui dentro de uma área, né? Então, isso a gente já viu em algumas outras coisas, e isso faz parte da cartografia, né? Então, é importante a gente entender o porquê disso. Pode passar o slide, por favor? Bom, a gente traz outro mapa aqui muito legal, porque traz um assunto que está em alta. Se vocês estão ligados, seja no Instagram, seja na televisão, está bombando em tudo quanto é lugar, a questão relacionada ao desmatamento. Vocês com certeza já ouviram falar recentemente, falando que o Brasil está passando por uma crise hídrica, está faltando água no nosso país. Mas será que está faltando água mesmo? É água que está faltando? E aí a gente pode perguntar, né? Poxa, o Brasil tem a maior costa da América do Sul, praticamente, né? Uma das maiores costas do mundo, uma das maiores regiões praianas do mundo. Será que é água mesmo de verdade que está faltando? Né? Então, a gente vem entender um pouquinho desse processo, tendo o conhecimento acerca do desmatamento no Brasil. Toda essa crise hídrica que a gente está vivendo hoje, principalmente no sudeste do Brasil, é grande parte influenciada pelo desmatamento que a gente tem hoje, principalmente na Amazônia. Então, a gente tem hoje, e os mapas eles nos dão a capacidade de entender isso, de que as coisas na nossa realidade, no nosso dia a dia, elas estão interligadas. Então, como eu desmatar a Amazônia influencia eu não ter água em São Paulo? Como é que eu não ter água em São Paulo influencia a economia de Salvador? E por que o turismo em Salvador é impactado?
Então, a gente começa a entender e começa a levar essa discussão para muitos outros lugares. E quando a gente entende essa questão do desmatamento no Brasil, a gente vê algo muito legal e muito preocupante. Legal no sentido de termos o conhecimento, mas é algo extremamente preocupante. Porque se vocês forem reparar nesse mapa que está aqui na tela, a gente tem uma porção enorme aqui da floresta amazônica, já com um processo bem avançado de desmatamento, uma área enorme do Cerrado também, já sofrendo muito por conta desse desmatamento. Então, esses mapas, e o mapa, de um modo geral, ele tem esse papel de trazer informação para a gente. Pode passar o slide, por favor? Mas quando a gente fala de mapa, a gente não está falando somente daquele mapa impresso que a gente vê no papel. Hoje a tecnologia ela avançou de um modo que a gente consegue ter um mapa na tela do nosso celular. Então, a gente tendo um celular nas mãos, tendo um computador, tendo um tablet, a gente consegue localizar onde a gente está no mundo, né? Quem tem celular sabe que no celular tem uma ferramentazinha chamada de localização, né? Então, o que essa ferramentazinha de localização ela diz sobre você? Ela concede informações sobre os lugares onde você está ou você esteve. E o mapa hoje, ele é muito utilizado, né, nesses aplicativos. Vocês sabem quais são esses aplicativos que a gente está passando aqui? Um está na cara, né? Porque tem uma baita de uma logo do iFood. Mas do outro lado, o mapa do outro lado, do lado direito, vocês sabem qual é? De qual aplicativo é? Coloca no chat aí para mim. Vocês sabem qual é esse aplicativo que está aqui à direita? Já vi que Jennifer está digitando aqui a Uber. Muito bem, Jennifer. É a Uber. Então, o que a gente mostra com isso? Os mapas estão inteiramente ligados no nosso dia a dia. Então, a gente tem um mapa hoje para tudo que a gente faz. Seja para pedir comida no iFood, no Uber Eats, seja para ir para pedir um carro, né, ou uma moto. Hoje até tem moto no Uber, né? Então, você pode pedir uma moto, pedir uma entrega. Nós temos também outros aplicativos que nos permitem fazer outras coisas. O Citamob, quem já usou o Citamob aí também, né? Aquele de ônibus, né? Então, a gente fala muito bem, é isso aí, professor. O pessoal também já respondeu. Até para jogar Pokémon Go, é verdade. Então, você precisa daquele mapa de Pokémon Go, é justamente isso. Você localiza o Pokémon e vai atrás. Velho, eu particularmente não tenho paciência para rodar a cidade caçando Pokémon, mas eu conheço muita gente que faz e, cara, o mapa é fundamental. Seja para pedir comida, seja para se locomover, seja para entretenimento, seja para brincar. Então, o mapa hoje, ele faz parte da nossa vida. Pode passar um pouquinho? Bom, então a gente está trazendo aqui, já para fechar esse nosso bate-papo, né, e a gente trazer um pouco, abrir mais esse espaço para vocês, a gente trouxe o mapa de Salvador, né? Esse é o mapa da nossa cidade. Então, vocês podem ver aqui que Salvador, ele fica numa região já de limite, né? Fazendo aqui, sendo rondado, né? Circundado, como a gente costuma dizer, pela Baía de Todos os Santos. Então, a gente já tem aqui outros municípios que estão próximos a Salvador. A gente tem o município de Lauro de Freitas, que aparece aqui no mapa também. Então, a gente já tem aqui a ilha de Veracruz, ó, que aparece aqui do outro lado. Por que ter o mapa dessas cidades é importante? Imagine, e aí façam o exercício da gente pensar no seguinte questão. Como é que nós vamos saber onde nós estamos em Salvador, né? Como é que nós vamos saber onde é que nós estamos em Salvador e por que isso é importante, né? Então, a gente pode fazer esse desafio, a gente pode fazer essa provocação, porque sabemos onde estamos
e saber o que existe em determinado local é muito importante para a gente ter aí um controle das coisas. Então, o mapa ele serve muito para isso, para controle, para criação de políticas públicas. Então, a gente fala, por exemplo, você tem um mapa de vulnerabilidade de Salvador, um mapa onde toda vez que chove, tem deslizamento. Existe um mapa em Salvador, de Salvador, que mostra onde essas áreas, onde é que estão essas áreas que são mais suscetíveis a ter deslizamento. Então, o prefeito Bruno Reis hoje e a sua secretaria, ele tem a Codesal, né, que é responsável por isso também, eles têm como, a partir desse mapa, criar ações que vão fazer com que essas áreas recebam uma atenção especial da prefeitura e do governo do estado. Então, percebem a importância do mapa para o nosso dia a dia? Então, acho que é isso. Pode avançar o slide um pouquinho? O Matheus está aqui falando, né, para a gente, né, que uma vez ele fez indo para uma praia que não conhecia, ele teve que ir seguindo o ônibus para conseguir chegar lá, já que não tinha GPS. Cara, eu já passei muito por isso. E pasmem, em Lauro de Freitas. Uma das praias mais bonitas em Lauro de Freitas, Buraco da Velha. Menino, quem sabia chegar lá era Coelho, não era eu. Porque eu fui seguindo o ônibus, literalmente. A gente foi obrigado a seguir o ônibus Vilas Atlântico. Fizemos um tour por Lauro de Freitas? Fizemos, porque o ônibus roda a cidade inteira, praticamente, para chegar na praia depois. Mas deu certo. E a gente viu a importância do GPS. Então, só para fechar essa minha fala aqui, gente, rapidinho, 2 minutinhos. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu hoje? História do mapa. A gente viu que o mapa ele já começa lá desde a Mesopotâmia, do início das grandes civilizações, passa na Grécia, passa por todo mundo, passa na Europa, chega nas grandes navegações, que é o marco aí que a gente vai ter. Então, os portugueses, espanhóis, franceses, europeus, de um modo geral, todo mundo produzindo mapa para poder chegar na Ásia, principalmente, né, atrás dos temperos, chegar nas Américas, né, o povo português, né, que viaja horrores e que descobre um outro país atrás de tempero. É brincadeira. Os caras saíram para pegar tempero e descobriram o Brasil, né? Descobriram, invadiram e todo esse processo depois. E aí a gente viu elementos que não podem faltar. Título, orientação, escala, legenda e fonte. E por que o mapa é importante? Porque ele mostra elementos de orientação, de localização e de distribuição de elementos e de fenômenos e de estruturas dentro da nossa sociedade atual. Então, muito obrigado. E aí vocês veem uma figurinha que reforça o nosso pedido para vocês. A pandemia ainda não acabou, né? Então, continuem a usar máscara, continuem a fazer o isolamento social, continuem a se prevenirem, a evitarem aglomerações, continuem a passar o álcool em gel, a lavar constantemente as mãos e vacinem-se. Eu sei que a vacinação de adolescentes não depende somente de vocês, mas falem com o papai, falem com a mamãe. Olhe a importância da vacina. Vacinas salvam vidas, viu? Então, não deixem de se vacinar e de respeitar esse momento. Beleza, galera? Então é isso. Professor Douglas, professor Matheus, professor Walter. Eu queria reforçar também isso tudo que o professor Eduardo falou, inclusive trazer informação aqui que hoje, muito importante para Salvador, que hoje o prefeito divulgou que 100% da população de Salvador com mais de 35 anos já se vacinou com pelo menos uma dose. Então, Salvador está seguindo a vacinação. Eu espero que todo mundo aqui se vacine logo, que a gente tenha todo mundo com 100% de 12 anos para cima, com 6, que liberem vacina para 6 também. Eu espero que todos se vacinem. Olá. Deixa eu abaixar aqui a televisão para não dar delay.
Pessoal, parabéns pela aula. Um tema importantíssimo, e quando o Matheus até citou sobre a escala, é um tema importante e também um tema complicado para os professores de geografia, justamente quando trabalhamos esse elemento do mapa, que é a escala. Eu quero ver com as alunas, quero ver das alunas que estão aqui conosco através da sala virtual, se elas têm alguma pergunta a fazer, porque eu tenho uma pergunta para colocar, e também um momento um momento cômico que houve aqui na sala, com um relato de Eduardo. Primeiro, eu quero deixar para vocês três a oportunidade de cobrar dos alunos aquela atividade que vocês solicitaram lá no Classroom e lá no Instagram. Até porque uma das perguntas que muitos fizeram foi relacionado a esse questionário, porque em sala de aula eles me perguntaram: professor, eles pediram que nós produzíssemos um mapa e que poderia ser o mapa da nossa casa. Então, eles falaram: o que é que tem a ver a nossa casa com o mapa? Então, eu queria dar oportunidade para vocês cobrar essa atividade. E por que que um dos locais, um dos espaços, um dos recortes espaciais que vocês propuseram que eles representassem era justamente a casa de vocês? Então, era essa a primeira pergunta que eu tenho a fazê-los. E também, Eduardo, o pessoal ficou com a curiosidade, e eu compartilho dessa curiosidade. Você falou de Lauro de Freitas, mas assim, ninguém, nem eu, nunca ouvíamos falar no Buraco da Velha. Aí houve a piada aqui: é possível encontrar essa praia no mapa? Entendeu? Tente descrever um pouco mais onde fica essa praia tão bela que você situou. Gente, a turma aqui está se acabando na risada. Parabéns. Vocês conseguiram envolver os alunos, e realmente a forma que vocês abordaram, trouxeram geografia hoje, eu posso falar. Vocês trouxeram conhecimento de forma muito exitosa nesse momento louco que nós estamos, e no distanciamento. Vocês estão dando aula para os alunos sem vê-los, sem ter esse feedback. Poxa, será que a galera está gostando ou não? O que está sendo, o que está depois, após, além da tela aqui do computador? Então, vou desabilitar meu microfone, vou aumentar novamente a televisão, e a fala volta para vocês. Rapaz, o negócio é o seguinte, vamos começar pela piada, depois a gente cobra a atividade. O nome é feio, o nome do lugar é feio, mas a praia é bonita, viu? Eu não sei se tem no mapa, mas fica em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Né? Tem no mapa, o Matheus já está sinalizando aí que tem no mapa. Então, o nome é feio, mas a praia é bonita. Vale a pena, viu? E é bom para participar. Bom, Douglas, Matheus, me ajudem aí com as nossas pendências. Falando um pouquinho, gente, do porquê a gente pediu a casa de vocês como um recorte espacial para um mapeamento, né? Porque lembra que a gente falou, e aí eu trago um pouquinho, né, dessa conclusão, de que um mapa, ele mostra a localização e a distribuição de pessoas, de estruturas, de migrações, de fluxos de migração, mostra a estrutura e a disposição de uma cidade, de elementos na cidade. Então é isso. A gente pediu esse recorte da casa de vocês justamente para poder entender e conhecer um pouquinho da realidade de vocês. Onde vocês moram, como é que vocês enxergam esse lugar onde vocês moram, onde é que vocês estão localizados aqui em Salvador. Eu acho que a maioria mora aqui em Fazenda Grande, Bom Joá, Marotinho, Alto do Peru, né? Então a gente tem aí
um pessoal que mora para o lado de cá, tem os meus vizinhos aqui em São Caetano. Então, parte dessa resposta, né, de ter a casa como um local de mapeamento, é para entender e conhecer um pouquinho mais dessa realidade de vocês. Isso, pessoal. Isso que Eduardo falou, ele colocou muito bem. A gente queria saber saber um pouquinho mais do cotidiano de vocês através desse mapa, como vocês enxergavam, né, a região em que vocês moram, quais pontos vocês colocariam ali no mapa que vocês fizeram, uma padaria que vocês sempre vão ali comprar pão, ou um mercado, um hospital perto. Então, a gente queria trazer mais para esse lado mais introspectivo, né? Essa coisa mais próxima de vocês. E além que ainda traga um ponto aqui importante para quem ainda não fez, ó. Eu, pelo menos com minha casa, eu que não sou muito sair, conheço cada canto de minha casa que é fácil fazer um mapa. O mapa mais fácil que vai para fazer vai ser da minha casa, que eu conheço cada cantinho. Então da rua consigo fazer também, mas da minha casa eu não preciso nem olhar nada, já sei exatamente tudo, porque é um lugar que eu conheço de tanto andar, inclusive, tanto ficar preso dentro dela, né, nesses últimos anos, nesse último ano aí. Então, não poder sair, então, se tinha algum canto que eu não conhecia, agora eu conheço. Mas conheço cada cantinho da minha casa como qualquer coisa. Professor, um momento, só para mostrar aqui para vocês, a gente falou sobre carta topográfica, eu tenho aqui em casa, deixa eu ver se dá para mostrar, né? Deixa eu ver se mais ou menos vocês conseguem visualizar. Dá para ver bem. Opa, para cá. Tá vendo? Aqui é uma carta topográfica. Não dá para visualizar muito bem, mas aqui é uma carta topográfica de um município do sul da Bahia, que eu ganhei da professora de cartografia na faculdade. Então, só para mostrar para vocês aqui uma carta topográfica impressa. Muito bom. E, gente, reforçando, postem a atividade, certo? Quem ainda não fez a atividade, atividade número 2, que já está no Google Sala de Aula, postem essa atividade porque é muito importante. E eu não sei se todos sabem. Se sabem, fica aqui o reforço. Nós temos um perfil no Instagram. Anotem aí, @rpufba. Então, rpgeufba, não é isso? Então, nos sigam no nosso perfil. Fiquem atentos. Ativem o sininho das notificações. Fala igual blogueiro. Siga o perfil, deixe o like, ativa o sininho para que vocês possam aí receber realmente todas essas nossas atividades. A gente tem postado as atividades tanto no Google Sala de Aula e tem também interagido com vocês por meio do Instagram. O professor Walter está fazendo essa ponte entre a gente e vocês com o WhatsApp, certo? Então, quem ainda não fez essa atividade, que poste, né, para a gente, que mande para a gente, solicite o link aí, a gente vai mandar de novo e o professor Walter vai passar para vocês o link novamente dessas atividades, né, para que vocês possam participar. Quem tem alguma dificuldade em entrar no Google Sala de Aula, por favor, mande um direct para a gente, ainda hoje, para a gente conseguir ajudar vocês a entrarem, certo? @rpgeufba. Entrem lá, mandem um direct para a gente, fala assim, olha, professores, não estou conseguindo acessar o Google Sala de Aula, me ajude, me helpa, e a gente vai aí já dar esse apoio para vocês, certo? Mas não deixem de mandar essa mensagem, de falar com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar cada um, tá bom? Pronto. Só um minuto para eu abaixar aqui. Achei. Então, estamos encerrando aqui essa aula. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês três, Eduardo, Matheus e Douglas, pela disponibilidade, pelo entendimento de que era importante esse momento síncrono, essa aula
trazer os alunos para o ambiente da universidade. Destaco a importância que você fez da atividade e como, gente, o conhecimento ele é vivo, o aprendizado, em determinados momentos, ele é imediato. E vocês falaram sobre a oportunidade que nós temos hoje. Douglas trouxe uma carta topográfica, que também, na época da graduação, eu ganhei uma de uma professora também, Douglas. Mas vocês falaram de hoje termos mapas no dispositivo do smartphone. E, Eduardo, a praia foi encontrada. Os alunos realmente seguiram as orientações de vocês, foram lá no Google Maps e encontraram, inclusive estão destacando que, de fato, a praia é muito bonita. O aluno Kaique dizendo, até quem achou fui eu, não foi a turma, não. Mas encerramos aqui nossa aula. Brigadão mesmo. Show de bola e tchau. Vamos lá, turma dos colegas. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Jennifer e Lorena, que ainda estão com a gente, muito obrigado pela parceria. Até a próxima aula, viu? Tchau, tchau, gente. Até, Jennifer. Tchau a todos. Eu vou encerrar, viu, gente? Ok, obrigado. Tchau, tchau.